Prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat-CBED, os canais da educação. E você também poderá acompanhar este programa através do nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você vai encontrar mais de 400 programas que foram produzidos e gravados ao longo dos últimos 9 anos. Hoje nós vamos tratar de um tema que é a mediação, a arbitragem e a conciliação. E para isso nós convidamos o juiz arbitral e psicanalista Eli Silmar Vidal. Eli Silmar Vidal, ele é teólogo de formação, é psicanalista, e jornalista e juiz arbitral. Ele preside a COJAI, que é a Corte de Justiça Arbitral e Eclesiástica, e também o CUNIPSI, o Conselho Internacional de Psicanálise. Eu gostaria, professor Eli, que o senhor nos explicasse em relação a esses novos instrumentos que nós temos hoje no nosso país, que é justamente a mediação, a arbitragem, digamos assim, a conciliação. A conciliação já é um instrumento antigo, remonta lá da era Vargas, das leis trabalhistas, mas agora tem toda uma legislação já de mediação e arbitragem, e a tendência é fazer com que a grande maioria dos conflitos eles passem para árbitros e não mais para o Poder Judiciário, que está abarrotado, podemos assim dizer, de processos. Cada juiz tem centenas, às vezes milhares de processos. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma contextualização a esse respeito, professor Eli, para que os nossos alunos eles possam entender como funciona esse universo que é da mediação, arbitragem e a conciliação. Muito bem, obrigado, Jorge, pelo convite, obrigado por poder participar aqui contigo. Meus parabéns pelo trabalho. A arbitragem, ela vem de uma necessidade do próprio ser humano no habitat natural, né? Nós vivemos em constante conflito. Você tem algo que me interessa e eu tenho algo que te interessa. E isso vai gerar conflitos inevitavelmente. E nós vamos estar sempre buscando um meio de equilíbrio entre o que te interessa e o que me interessa, né? Esse meio de equilíbrio, ele gera a necessidade da intermediação, não necessariamente do julgamento do mérito, mas inicialmente nós vamos ter sempre a necessidade da mediação. E isso a gente já vê também da nossa casa. Nós temos que sempre mediar a nossa relação com a esposa, a relação com os filhos, e tudo isso vai gerando. Nós vemos o início disso tudo também, a partir dos livros sagrados, em especial na Bíblia, nós já vemos que ele remonta lá junto com Jó, que é um dos livros mais antigos, né? Jó, inclusive, era um mediador por excelência, ele era um conciliador, e ele estava às portas da cidade constantemente
falando ao povo, instruindo ao povo as melhores formas de convivência. Né? Nós vamos ver isso daí com Abraão, nós vamos ver isso com Moisés, e nós vemos isso no dia a dia. Nós temos necessidade de criar uma figura que nos represente e que nos encaminhe para a solução dos pequenos conflitos que vai acabar abarrotando os tribunais. Nós vemos que o ser humano, pela sua própria complexidade, ele tem uma dificuldade no entender a delimitação do seu espaço físico. Enquanto eu ocupo um espaço físico que eu penso que me pertence, eu estou invadindo o teu espaço físico. Consequentemente, isso vai gerar distúrbios. Necessariamente, não é maldade, é apenas uma necessidade de educação. Nós não estamos educados para uma vida social e parece que a gente está contribuindo para piorar esse quadro. Na educação dos nossos filhos, na aceitação de determinadas leis que estão vindo e que já estão em vigor. Hoje mesmo eu estava vendo uma cartilha onde ensina o satanismo para crianças de 6 anos. Não entrando no mérito religioso, não é essa a questão do nosso debate, mas nós temos que tomar cuidado com como nós vamos criar a criança. Se você pega uma criança e já ensina ela a sangrar um animal com 6 anos, é claro que ela aos 10, aos 15 anos, ela poderá tomar atitudes desagradáveis com relação ao seu amiguinho de escola. E, em função disso, nós vemos a necessidade das mediações em busca de conciliações. Ou seja, nós temos que trabalhar mais com o nosso ambiente psicanalítico ou psicólogo, né, como sendo psicólogos, para poder auxiliar a pessoa a se encontrar nesse meio. Agora, a professora Eli Silmar Vidal, como é que ocorre, digamos assim, esse processo de mediação, de conciliação? As partes têm que procurar o juiz arbitral, o contrato deve estabelecer isso. Eu gostaria que o senhor nos situasse dentro desse ambiente que, como o senhor mesmo colocou, isso vem de longe. Os primeiros juízes, os primeiros magistrados, desde Sansão, o senhor citou Ló, Jó também, né? Mas eles eram uma espécie de... que distribuíam a justiça naquela época, ouvindo as partes, e era um tribunal, digamos assim, imediato, que a decisão era tomada ali. Hoje nós temos uma série de recursos, pelo menos no mundo jurídico. E nesse caso, como é que as partes chegam até o mediador? Nós temos que estipular o seguinte: a Lei 9.307 de 96, ela vem dizer para a gente que a cláusula, tem que haver uma cláusula compromissória onde as partes aceitam a corte ou o tribunal para fazer essa mediação. As partes que contendem, elas vêm, procuram a corte e nomeiam um determinado elemento para juiz daquela causa. Então, necessariamente não seria eu ou qualquer outra pessoa. A pessoa, ela elege quem ela quer como juiz. Ela tem que eleger no mínimo 2. Há 2 juízes. 2 juízes. E nós, os 2 juízes eleitos, elegeríamos um terceiro para, digamos assim, chegar ao voto de Minerva, caso necessário. Né, caso de um empate, para que não haja empates. Então, ela tem que procurar, ela tem que ter uma cláusula compromissória. Nós podemos entrar na vida social de forma bastante ampla. Nós temos, assim, um mercado muito bom, porque falta, na grande maioria, falta somente a conversa. Muitos dos conflitos, eles chegam às vias de fato porque falta uma pessoa que converse. Um diálogo. Um diálogo, que comece a entender e a fazer uma... As pessoas não querem briga.
Tá? De um modo geral. De um modo geral. Só que, como elas não encontram eco, e a justiça, infelizmente, ela está um pouquinho distante, em especial do povo mais carente. E o nosso objetivo chega lá também, que nós queremos alcançar o povo mais carente, porque muitas vezes ele não tem conhecimento daquilo que lhe é disponível. O seu direito. O seu direito. Eu tive uma questão de uma pessoa que ela estava com uma querela na justiça por conta do ex-marido e tal, e essa pessoa ela não conseguia eco, porque demora muito até o juiz chamar o ex-marido e tal. Mas aí você vai orientando como proceder, como conversar, e aí começa a haver um entendimento entre as partes. Quer dizer, é lógico que envolve uma atenção muito especial do mediador. Mas cada parte, na questão da mediação, é tomada uma decisão ou pode-se chegar a um termo intermediário? Normalmente as pessoas mesmas já sabem o que elas querem. Então elas determinam o que elas querem. O mediador vai só encontrar o melhor caminho para aquilo. O árbitro mesmo. E depois ele vai fazer o laudo dele, ele vai dar o ok dele na causa, mas ele não, necessariamente, ele não tem muito, ele não vai ter muito trabalho naquilo ali, a não ser que seja uma causa que comece a demandar um pouco mais de esforço. Digamos assim, a mediação, a conciliação, ela pode, qualquer tipo de objeto, de situação que seja na esfera civil, pode ser objeto desse conciliador, ou tem alguns limites de uma certa quantidade de valores? Quais são, digamos, os parâmetros para uma mediação nesse caso? Não tem limites. O que tem de limites são, primeiro que nós temos que ter, tem que ser de bens disponíveis. Certo. Primeiro lugar. E segundo lugar, não pode haver menores na questão. Então, direito de família, nesse caso, já estaria, se envolver menores... Menores já dificulta um bocado. Certo. Né? Porque, tem que ter um juiz mesmo. Isso, não pode envolver menores. A justiça arbitral, ela não veio para tirar o espaço da justiça comum. Pelo contrário, como você mesmo disse no início, ela vem para tentar desafogar um pouco e para que pequenas causas não cheguem às vias de fato de ter que ir a um juiz. Elas podem ser resolvidas ali, uma briguinha de trânsito, muitas vezes, ela pode ser resolvida rapidamente. É o trabalho que muitas pessoas podem confundir, inclusive, com o trabalho do capelão. Que ele chega ali, ele começa a conversar e ele intermedia, veja, mas poderia ter sido pior, digamos assim, vamos tentar um acordo, porque necessariamente não há necessidade de grandes coisas. Às vezes as pessoas tomam atitudes que são totalmente loucas. Um dia desse eu vi um homem num carro com um tubo que atravessava o carro dele, 1 metro para lá, outro metro para cá, e ele andando na rua. E aquilo riscou, inclusive, carros. Aqui em Curitiba mesmo, está no YouTube. Aquilo é um absurdo. Uma pessoa daquela, ela precisa só de alguém que sente e converse com ela. Claro que ela ocasionou ali até um prejuízo a terceiros, mas precisa de alguém que sente e converse, não somente com ela, mas com quem levou prejuízo também. Porque quem levou prejuízo pode querer tomar uma atitude mais séria, mais drástica. Então não temos limites, os limites são esses e, claro, não podemos atuar na justiça criminal. Certo. Agora, em relação a... Eu observei que o senhor é presidente da Corte de Justiça Arbitral e Eclesiástica. Isso. Nós sabemos que na Igreja Católica há um código canônico, é uma tradição de séculos. Aliás, até a nossa legislação civil, muito da nossa legislação, ela se baseia nesse código canônico, tem as suas origens lá no Império Romano. Agora, nas igrejas evangélicas, o senhor também é teólogo de uma comunidade evangélica. Como é que se resolve esses conflitos que eventualmente tenham, já que não existe uma legislação unificada a esse respeito e cada igreja, cada denominação tem os seus costumes, as suas tradições
e até as suas próprias normas internamente. Há muito conflito nas igrejas que não são católicas, nas igrejas evangélicas principalmente? Infelizmente existem muitos conflitos, nós temos problemas muito sérios. A Igreja Católica, naturalmente, ela é muito bem estruturada, né, dada a sua idade, então ela tem uma estrutura brilhante, e coisa que não ocorre muito com as nossas igrejas evangélicas, em especial as igrejas menores. Aqui do Brasil. Aqui do Brasil. Não vamos citar igrejas grandes como a Presbiteriana, a Batista, a Quadrangular, a Assembleia de Deus, que são igrejas já bem estruturadas, elas têm seus códigos próprios, já bem montados. Mas o que nós temos, em especial nas pequenas comunidades, é a falta do conhecimento da necessidade de um código, para que possa andar em comum. Em primeiro lugar, respeitando o outro, né? Porque não é porque eu sou evangélico que você necessariamente tenha que ser evangélico. Eu acho que nós temos que respeitar, em especial, aquele que não é. Né? Então, porque nós partimos do princípio do livre-arbítrio. Então nós temos que entender isso e montar dentro das nossas igrejas alguns códigos que possam nos levar à solução de pequenos conflitos que vão surgir dentro da igreja. Existe uma fantasia, não é bem uma fantasia, porque a própria palavra diz que o irmão não pode contender com outro irmão. Eu acho isso e combato muito isso. Eu digo, veja, você tem o direito de procurar o teu direito. Né? É a obrigação de procurar o teu direito. Porque se você não busca o que é teu direito, você está usurpando do meu direito. Então, na verdade, você tem uma obrigação para a preservação do nosso dia a dia. Então, aquele que busca um jeitinho, ele vai nos atrapalhar. Então nós temos que buscar um jeito de colaborar com as pequenas igrejas para que elas possam formar os seus códigos de conduta e elas mesmas intermediarem. Esse é um dos objetivos do COJAI, que nós queremos instituir dentro de cada igreja um corpo disciplinar nesse sentido, um corpo de juízes, em especial juiz arbitral, para que cada um possa ajudar essa igreja no seu crescimento, a comunidade que aquele pastor representa. Então ele colocar ali um juiz arbitral, um juiz de paz, um capelão, pessoas que tenham a noção do que é ser capelão, né, que não vão a um hospital para, às vezes, fazer coisas que não devem. E isso pensando na sociedade como um todo, não na igreja, porque a igreja não é o fim, né? A igreja é um meio. Então nós temos que pensá-la como um meio para a vida adequada, a vida decente em sociedade. Porque nós não vivemos só no meio evangélico. Que tipo de conflito é mais comum assim no meio, digamos, religioso? É disputa pelo poder, problemas de ordem moral, quando envolvem questões assim, envolvendo relações extraconjugais. O que mais tem nesse ambiente? Bom, infelizmente, o mal do mundo, e não por isso vamos rasgá-lo, é o dinheiro. Então, não vamos rasgar o dinheiro, pelo contrário, vamos aprender a conviver com ele, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, ponto. Sendo o dinheiro, é claro que a disputa de poder, ela tem a primazia. Aí tem os problemas morais, tem os conflitos familiares, né, mas em especial é o poder. Eu quero entrar na igreja e eu quero ser um membro mais do lado do pastor. Destacado. Destacado. E isso gera o conflito entre o irmãozinho que chegou ali, ele tem até às vezes ele está mais preparado para determinado cargo, mas como o seu dízimo, digamos, não chega àquele montante necessário, ele não ocupa, o que é um erro e que nós temos que
buscar orientar, mas isso é orientação, nós não devemos nem menosprezar o pastor, nem xingá-lo, nós temos que tentar orientá-lo para que ele veja que, em primeiro lugar, nós vivemos a graça e não a lei. Consequentemente, a graça ela destitui o dízimo, digamos assim. Né? Não é que eu não estou dizendo que ninguém deve dar o dízimo, pelo contrário, o dízimo é uma peça fundamental para a preservação da igreja. Mas ele não tem que ter aquele papel como muitas das igrejas hoje, infelizmente, estão fazendo, que é 2 horas de culto, 1h30 só para falar de dinheiro. Então nós temos que pensar que é 2 horas para falar da palavra de Deus. Se porventura alguém se sente tocado no intuito de ajudar aquela comunidade, aquela igreja, aquela casa de oração, não importa, então que ele ajude da melhor forma que ele puder. Não com obrigatoriedades, como infelizmente nós vemos igrejas aí querendo colocar o nome dos membros até no SPC por conta de atraso de dízimo. Chegamos a esse ponto. Infelizmente, uma igreja muito forte, e nós estamos com problemas muito sérios nesse sentido, porque nós temos que entender que não... Veja, eu tenho que ser franco, você tem o que eu quero e eu tenho o que você quer. Isso é a lei da vida. Né? Nós temos, é uma lei de troca. Tá? Então, é claro que eu preciso de dinheiro para viver, você precisa de dinheiro para viver, e nós não vamos poder abrir mão disso, de jeito nenhum, até para poder fazer o bem. Por exemplo, a justiça arbitral, ela não é das mais baratas, mas eu quero com ela atingir os mais pobres. Tá? As partes, então, elas pagam para os árbitros para... que nem uma partida de futebol que o clube que é o mandante, ele paga o árbitro lá. Também esses árbitros, eles não são voluntários, eles são remunerados pelas partes. Remunerados, e bem remunerados, digamos assim, né? Um percentual do valor da... Isso, é um percentual do valor da causa, ou quando a causa não pode ser medida, digamos, monetariamente, veja, eu tenho 1 hora homem trabalho, que deve ser respeitada, né? Você aqui tem toda uma estrutura que é onerosa, consequentemente tem que haver uma contrapartida para que possa bancar isso. Lógico que a gente busca sempre, puxa vida, vem aquela senhora lá, ela tem uma casinha para dividir entre 3 irmãos e não tem mais nada, aquela casinha não dá. Então, muitas das vezes você vai tentar ajudar essa pessoa, que é até o que eu quero abrir não ao Uninter, mas ao vereador Jorge, caso tenha pessoas dentro do seu trabalho na vereança que necessitem do nosso trabalho, que nos venha procurar, porque o nosso objetivo é ajudá-los. Tá? Não é em troca de, não. O objetivo, a corte, eu tenho por objetivo instituir que cada membro da corte vai ter que ter um momento de trabalho social. Tá? Voluntário. Eu não quero assim, claro, eu não vou te dizer, você vai fazer 10 horas por mês de trabalho social, não é isso. Mas eu quero que cada um tenha um trabalho social. Nós já temos no Rio de Janeiro esse trabalho sendo desenvolvido por pastores lá, inclusive por advogados lá. Um dos advogados lá do Rio de Janeiro é o doutor Ubirajara Fonseca Neto, que ele é mestre em Direito Processual Civil. Uma ocasião eu vou querer que ele venha te conhecer, e ele tem alguns livros publicados nessa área, e ele é professor de várias faculdades lá na área de Direito. Agora, professor Eli, o senhor também é psicoterapeuta, é psicanalista, né? E no momento da disputa entre as partes, no seu caso específico, também utiliza desses princípios com o psicanalista, até para entender as partes? Foi muito bom você
tocar nesse assunto. Veja, é fundamental que, diz um dos grandes pensadores da psicanálise, é necessário que para tocar uma alma humana... O senhor é da linha de Freud ou de Lacan? Freud. Lacan. Freud. Para que se toque uma das partes, para que você atinja uma alma humana, você tem que ser outra alma humana. E isso nós vemos também nos nossos livros sagrados, quando nós vemos a necessidade do amor. Então, é claro que principalmente, eu tenho que tratá-los como um ser humano. Então, eu tenho que chegar e, primeiro, conhecer aquela situação. Eu tenho que tentar entrar naquele ambiente. Tá? Um dia desses eu fui defender uma causa onde era uma pessoa de idade e os irmãos não queriam ajudar uma irmã que cuidava daquela pessoa de idade. Mas o estatuto do idoso é muito claro. Então era muito simples de resolver. Eu cheguei e disse, gente, primeiro ponto, o idoso tem primazia. Vocês não querem atender? Não tem problema, ele quer atender. Então nós vamos auxiliá-lo a atender. Cada um de nós vai dar uma determinada quantia por mês. E ponto final. Não se fala mais isso, quer dizer, é muito simples de resolver. Só que eles já estavam brigando, já havia até disputa por conta de imóvel, coisa assim. Então, e tudo por conta de desconhecimento e principalmente o desconhecimento do amor. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o psicanalista Elie Silmar Vidal, ele também de formação é teólogo e jornalista. E o tema foi mediação, arbitragem e conciliação. O professor Elie Silmar Vidal, ele também é presidente do COJAI, que é a Corte de Justiça Arbitral e Eclesiástica. Eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Eu que agradeço, obrigado. Não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu agradeço e estamos aí. Ótimo.